Olá, vamos para o terceiro vídeo da série Como Desenvolver a Sua Genialidade. E eu estou usando como referência, como você já sabe, nesse terceiro vídeo, a obra de Michael Gelb, que é Como Descobrir Sua Genialidade, na qual ele trata 10 grandes mentes ou gênios da história do Ocidente. Dentre eles, Platão, do qual vou falar hoje. Mas antes eu quero lembrar que, para desenvolver a sua genialidade, não pode ficar passivamente me ouvindo. Você fez a atividade sugerida nos vídeos anteriores? No primeiro deles eu sugeri que você destacasse os 5 grandes gênios ou pensadores que influenciam a sua vida. Depois que dissesse por quê. No segundo vídeo, sugeri que você fizesse o jogo dos 7 ou das 7 situações existenciais, como as suas habilidades, suas limitações, seus sonhos e desejos, seus 7 amigos, os seus 7 medos, etc. Você fez isso? Ainda há tempo. Recorra lá e faça a sua atividade. Hoje terá uma nova atividade lá no final do vídeo. Sobre Platão, uma das figuras mais importantes na história do Ocidente, do ponto de vista da filosofia. O cara escreveu sobre tudo, sobre política, sobre filosofia, sobre ética, sobre a lógica e etc. E ele desenvolveu uma obra extensa, inclusive seus escritos foram em forma de diálogo, e tomou principalmente Sócrates como um protagonista, uma figura interessante, com a qual ele desenvolvia os diálogos para trazer à tona o pensamento do seu grande mestre Sócrates, do qual eu falei no vídeo passado. Platão acreditava no mundo das ideias, acreditava que, para além do mundo dos sentidos, que nos enganam com facilidade, existe um mundo racional. E esse mundo racional condensa em si a verdade que é preciso ser descoberta. E a partir desse pensamento, ele criou uma metáfora interessante, muito conhecida, que é a metáfora da caverna. Você já ouviu falar no mito da caverna de Platão? Conta Platão, né, no seu livro A República, que alguns escravos estavam acorrentados dentro de uma caverna, na qual só viam o fundo dela, e de tal forma que estavam presos que não viam o mundo lá fora. Lá de fora, na entrada da caverna, existia uma fogueira, e entre a fogueira e a entrada da caverna havia uma passarela pela qual os transeuntes iam e vinham trazendo objetos sobre os seus ombros e fazendo os seus movimentos, etc. De tal forma que a sombra, a fogueira, a luz da fogueira projetava no fundo da caverna as sombras dessa movimentação sobre a passarela. E aqueles escravos que estavam ali a vida toda, estavam presos com o olhar apenas para o fundo, viam o mundo pelas sombras. De tal forma que um dia um dos escravos conseguiu se desvencilhar das correntes e foi ver o mundo lá fora. E ficou espantado porque as coisas são diferentes, as coisas possuem vida, as coisas possuem são tridimensionais, tem cheiro, tem cor, tem vibração, etc. E que não era o mesmo daquele mundo sombrio refletido no fundo da caverna. Evidente que os seus colegas que ali estavam falaram: você é louco, cara, da onde você vem com essa ideia de que o mundo não seja exatamente esse que nós estamos acostumados a ver? A partir dessa alegoria ou dessa metáfora, Platão quis dizer que é preciso sair do mundo da opinião para o mundo da verdade, o que em grego se chamava sair da doxa para a aletheia, ou para a episteme, ou seja, para o conhecimento verdadeiro. E isso se dá, segundo ele, a partir da reflexão racional. E no mundo em que vivemos hoje, com tantas fake news, com tantas fantasias criadas pela mídia, com tantas distrações, nós também estamos mergulhados numa espécie de uma caverna. Lembre-se do filme Matrix, que trata de alguma forma dessa luta por se libertar de um mundo fantasioso ou apenas imaginário e que é preciso atingir o mundo verdadeiro. Assim também nós parece que vivemos num mundo bolha, criado por digamos, instâncias
que fazem a cabeça da gente pensar dessa ou daquela forma. Basta lembrar os fanatismos, o fanatismo que se dá no mundo da religião, por exemplo, né, que a partir do princípio religioso, alguns grupos ou religiões colocam a ideia de que a sua religião é verdadeira e exclui o resto da humanidade como falsas. Assim também no mundo da política, não é? Se cria, principalmente no momento brasileiro, da bipolaridade, cria-se um grupo do bem e o grupo do mal, que na verdade esses dois mundos não existem dessa forma, ou pelo menos não pode ser concebido dessa maneira, como se lá estivesse o bem e aqui o mal, independente se é esquerda ou direita, mas cria-se um grupo fanático que vai combater o outro, menos pensar no verdadeiro sentido, principalmente lá da Grécia Antiga, né? Para lembrar Sócrates e Platão, da verdadeira política, que é exercer o poder a favor do bem comum. Isso não está dentro do pensamento dessas mentes escravizadas pelas sombras no mundo do fanatismo da política. E assim vale para o fanatismo no mundo do futebol, que é uma coisa absurda, que aliás o sujeito viver tão envolto no mundo daqueles grupos, digamos, fanáticos de torcida organizada, que para mim não é torcida organizada, são grupos criminosos que vivem atrapalhando os estádios e perturbando a paz de quem quer se alegrar com seu time, com seu jogo, com a sua torcida, e então perde o encanto. E aí, hoje em dia, com as novas tecnologias, estamos assistindo o evento, né, a emergência da IA, inteligência artificial. Até que ponto não estamos sendo comandados por fora, né, pela máquina, pela tecnologia, pela visão de determinados idealistas, ideologias, não é, de religiosas, ideologias políticas, ideologias do mundo do comércio, enfim. E agora, para piorar a situação, digamos, vem a máquina quase como que fazendo a cabeça do ser humano. Sair da escuridão, sair do mundo das sombras, caminhar para a verdade, conhecer a realidade, abraçar a verdade, esse é o convite que fez o grande gênio Platão, através desse mito que você acabou de ouvir. E eu gostaria que você também fizesse uma atividade, que descrevesse aí de forma bem livre, bem elegante, da melhor forma possível, quais são os fantasmas que atormentam a sua vida. Quais são as realidades na sua mente que, na verdade, precisam ser avaliadas se de fato são realidades ou são ilusões? Quais são as fakes ou as interferências, as influências do meio que tomam conta do seu pensamento, dos seus sentimentos, da sua vida, e que de repente é preciso analisar se vale a pena levar a sério como verdade aquilo que muitas vezes é fantasioso, é mera sombra. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo!